Deste domingo. Ana Cide Gonçalves, secretária-geral da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, é a nossa convidada para a revista de imprensa deste domingo. Muito bom dia, muito obrigada por aqui estar. Por onde é que gostaria de começar? Qual a notícia que gostava de destacar? Eu se calhar começava por esta notícia do Jornal de Notícias, que é uma notícia que tem chamada de primeira página, sobre 7 bebés que foram afastados das mães, que foram entregues voluntariamente pelas mães no centro hospitalar do Alto Minho. Enfim, não é uma boa notícia, começava por aí, não é uma boa notícia. Portanto, são crianças que são abandonadas, é um número muito elevado, é referido pela diretora da obstetrícia deste centro hospitalar, que é um número muito elevado relativamente àquilo que é usual. E era importante perceber estas razões, perceber o que é que se passa. Nós, na associação, nós vamos... Sim, tantos bebês abandonados. Há muitos. E temos algumas indicações que nos vão chegando à associação também, que há muitas situações de pobreza. E isso leva-nos a acreditar que talvez fosse necessário criar respostas sociais que pudessem integrar as mães e os filhos. Porque neste momento há respostas sociais para as crianças, não há respostas sociais para a família. Já houve algumas propostas e já houve a ideia de criar, por exemplo, uma possibilidade de acolhimento familiar. E eu penso que era importante haver respostas sociais que pudessem, sempre que é o desejo da mãe, e sobretudo nós, como a sociedade, assegurarmos de que não há crianças que fiquem afastadas da família por razões económicas, por exemplo. Acho que essa obrigação nós temos. Amanhã, estas crianças, o que é que nós vamos dizer a estas crianças? Se elas perguntarem porque é que ficaram afastadas da sua família de origem, o que é que nós temos como sociedade para lhes responder? Nós tentámos uma solução diferente, tentámos, sempre que a mãe quer ficar com a criança e não tem condições, tentámos encontrar resposta para estas situações. Eu penso que essa... E o jornal tem um título bastante elucidativo ao que estava a dizer. Ficaram privados do colo das mães. Exatamente, exatamente. O que é que nós temos para dizer? Os afetos. Esta diretora da obstetrícia refere ainda que há um número demasiado elevado de interrupções voluntárias da gravidez, cerca de 180. É de facto um número muito elevado. Portanto, temos aqui duas questões que penso que merecem um olhar aprofundado e que merecem soluções e respostas que impeçam que elas continuem a acontecer. A Ana Cide estava a referir que eram casos de pobreza. Tem mais relatos para além de Temos vários relatos, situações que levam a este extremo? Temos. Quais são? Temos relatos de famílias que nos chegam e nós temos uma ligação com Mas normalmente outras instituições. É pobreza, estas circunstâncias de abandono? Normalmente são situações muito diversas, mas temos um número crescente de crianças que foram retiradas à família e que estão afastadas da sua família de origem por questões de pobreza. E isso é preocupante e penso que nos obriga como sociedade a encontrar aqui uma resposta social que se adeque a esta tipologia de necessidade. Aqui então este alerta bastante importante. Que outra notícia gostaria de destacar? Eu gostava de destacar depois no Público, também aqui uma chamada de primeira página, 70% das escolas fechadas na última década têm novas utilidades. O primeiro destaque que eu gostava de fazer era para o trabalho jornalístico em si, que é muito interessante, é uma nova tipologia de investigação jornalística em que há através dos meios eletrónicos, tem um nome próprio que eu não está agora mencionado aqui no artigo, mas que está no artigo online. Eu até sugeria que os telespectadores vissem o artigo online, porque é muito interessante e tem vários vídeos online também, e é muito interessante este artigo. Links que permitem permitem conhecer. É muito interessante conhecer a diversidade enorme de soluções pelo país que foi adotada. Partiu-se aqui de uma realidade que tem aspectos que não são positivos, não é? Quer dizer, o encerramento de escolas, houve cerca de 3.000 e tal escolas encerradas, e portanto, quer dizer, é um número muito elevado, e nós sabemos que muitas delas foram encerradas por falta de crianças, e portanto isso é uma má notícia. 4.000 escolas encerradas desde 2005, quase 4.000. Não é? É um número muito elevado. Cerca de 20% não são utilizadas. Exatamente, e portanto, quer dizer, é um número muito elevado. Mas Na maioria das zonas rurais.
a maioria em zonas rurais, é muito interessante depois ver a diversidade de soluções encontradas, desde livrarias, fóruns comunitários, associações, casas, capelas, e depois está o artigo tem muito que se lhe diga e eu recomendo a leitura deste artigo, é muito interessante. Penso que também seria de realçar o facto da diversidade de soluções. Reinventar a escola, não é? Reinventar a mas escola. Que mostra que realmente as respostas locais são muito mais adequadas às necessidades. Eu penso que até relativamente às questões da educação, porque falamos de escolas, esta descentralização é fulcral. Nós vamos percebendo isso, nós temos um trabalho na associação também muito com os municípios, em parceria com os municípios, que é o trabalho das autarquias familiarmente responsáveis, e temos vindo, cada vez acreditamos mais na importância da descentralização em Portugal, do ensino e de outras áreas, porque as respostas locais, quando são adequadas às necessidades locais, são muito mais eficazes. E, portanto, gostava de deixar esta nota desta importância de apostar na descentralização. Descentralização, que, como podemos observar por este artigo, nomeadamente no interior, que são completamente reinventadas e com uma nova utilização. Exatamente. Outro dos motivos, Ana Cide Gonçalves, pelo qual também estamos aqui hoje, tem a ver com a notícia ontem avançada de que em 2014, ao contrário dos últimos 3 anos, nasceram mais bebés, mais 700 bebés, neste caso comparativamente com os dados de 2013. Mesmo assim é um acréscimo, são 700 bebés a mais, e em 3 anos passámos a barreira para o positivo. O que é que isto significa para vocês e quais as razões apontadas? Então, e tenho aqui, por exemplo, uma série desde 2000, a tendência em Portugal, e isto acontece desde 1982, ano em que foi o último ano em que nós tivemos renovação de gerações, a tendência tem sido sempre de descida. De descida. E, portanto, neste momento ainda não há uma inversão de tendência. O que temos desde 2000, eu espero que sim, temos desde 2000, por exemplo, posso assinalar que em 2002, em 2005, em 2008, em 2010, tivemos ligeiros aumentos, seguidos de quedas. Portanto, neste momento, o que é que nós podemos dizer? O que há de vez em quando é uma recuperação que pode estar ligada a um recuperar do adiamento, porque há um adiamento da fecundidade, nós sabemos isso, que há um adiamento da fecundidade. Este adiamento, de vez em quando, é recuperado e há alguns anos em que a recuperação dá ligeiros aumentos, como aconteceu nestes anos que eu já citei. Neste momento, ainda não podemos dizer que há uma inversão de tendência. Os próximos 5 anos são decisivos. O que é que nós temos como nota positiva? Temos como nota positiva um inquérito no INE, que foi realizado em 2013, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nos dizia, por exemplo, que isto em 2003, que foi o ano do inquérito, em 2003, que 21% dos inquiridos, portanto inquiridos foram população em idade fértil, homens e mulheres em idade fértil, 21% das mulheres e homens em idade fértil em 2003 disseram que iriam ter um filho nos próximos 3 anos. E, portanto, o que é que isto dá? Se nós fizermos as contas à população em idade fértil, isto dá que deveriam nascer entre 2014 e 2016, deviam haver cerca de 500 mil nascimentos. Se todas estas pessoas, idade fértil, estas mulheres e homens, idade fértil, que afirmaram em 2013 que iriam ter um filho nos próximos 3 anos, tivessem de facto um filho, nós teríamos um aumento de nascimentos para cerca de 165 mil por ano. Nós tivemos, em 2014, por volta de 83 mil nascimentos. Portanto, ainda estamos muito abaixo daquilo que é o potencial. O que é que nós temos como nota muito positiva? Foi que 2014 marcou um ano de viragem no sentido do discurso político. Em termos de políticos, nós temos neste momento já todos os partidos políticos a afirmarem a importância da natalidade como fulcral e estrutural para o país. E, portanto, nesse aspecto é decisivo. Agora, eu diria que os próximos 5 anos são decisivos. É importante que se garanta, que através das políticas públicas, se garanta a estabilidade das políticas públicas, portanto, aquelas que já foram adotadas este ano, e lembro uma muito importante que foi a decisão de tornar o IRS mais amigo da família, e esse aspecto é muito importante,
porque se trata de tratar com equidade e justiça as famílias com filhos, portanto são famílias que naturalmente têm um conjunto de despesas mais alargados e, portanto, elas não vão ser beneficiadas e nem é isso que se pretende, mas é que sejam tratadas com mais equidade e justiça. E isso já vai acontecer em 2015. Eu penso que este travão agora este ano, 2014, poderá, com esta medida do IRS e com outras que eu espero que venham a ser adotadas, porque no Parlamento, neste momento, todos os grupos parlamentares, portanto, com a colaboração de todos os partidos políticos, estão a tomar decisões relativamente à natalidade. Eu espero que haja realmente uma inversão de tendência com continuidade. Ana Cília Gonçalves, muito obrigada por estas explicações e por estes comentários aqui no jornal, aqui na TV24. Vamos, obviamente, continuar a acompanhar este tema. Muito bom dia. Bom dia.